Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Então, olha só. Hoje vim trazer uma coisinha muito delicadinha, muito gostosinha de falar. E faz um bom tempo que eu queria trazer isso para vocês, mas eu não achava o artigo onde eu tinha lido sobre a história. Na verdade, eu vou falar dos elementais. Eu sei que tem pessoas que dizem, é muita viagem. Não acredito que ela acredita nisso. Claro que eu acredito. Claro que sim. E até eu nunca vou esquecer, eu sempre passei isso para os meus filhos, porque na verdade eu vivi, quando criança, muita coisa com os elementais. Eu vivia no meio da natureza. Eu via as luzes, as faíscas, tipo vagalumezinho, eu via porque eu vivia no meio do rio, ali do matinho. Eu ia numa mata que tinha, como é que era o nome? Amora, sabe? Tinha amora branca, tinha amora preta, mas eu não contava pra ninguém, eu ia sozinha porque eram só minhas. Não, é que eu tinha os meus amiguinhos, né? Na verdade. E lá olha, eu vou contar uma coisa que é uma coisa bem interessante, assim. Eu sempre queria pegar os maiores e os mais gostosos, né, na verdade. E sempre tinha alguém, porque às vezes a gente sente, né, quem tá por perto, que tirava antes de mim. E eu ficava chateada e braba, sabe? Mas dali a pouco ele aparecia de novo. E aí eu falava, mas tem alguém brincando comigo, né? E aí ouvia tipo uma pisadinha numa folhinha sequinha, ou às vezes até um assobio, assim, sabe? Tipo, então eu interagia com isso, eu sentia, eu via isso, assim, a energia. E eu ficava por aí. Tanto que quando eu ganhei uma boneca, eu não fiquei uma semana com a boneca, porque eu achei a boneca horrorosa, horrorosa, dura, sem vida. Eu olhava para a cara daquela boneca, eu achava assim, simplesmente horrorosa. E porque ela era sem vida, e não tinha graça. Eu dei a minha boneca para uma prima, dei ela, e continuei brincando com as minhas espigas de milho, porque quando eu ia no milharal lá pegar as espiguinhas para fazer de boneca, tinha de todas as cores, tinha a ruiva, tinha a loira, tinha a morena. E quando eu olhava para ela como boneca, eu enxergava os elementaizinhos ali da. Hoje eu entendo, sabe? Mas na época era para mim era normal. Eu enxergava ali os trejeitos, assim, as coisinhas de como ficavam os elementais da própria planta, né? Na verdade é isso. Então, para mim aquilo era o máximo, era a melhor boneca que eu podia ter na minha vida, né? Então, mesmo quando eu ficava perto das abelhas, ali também sempre tinha muita energia, mesmo os elementais, né? Nos riachos, tinha ali as ondinas, né? E aí eu achei esse artigo desse cara e eu vim trazer para vocês. Não vou me alongar muito na minha história, eu só dei o exemplo porque eu realmente acredito muito, sabe? Tanto que uma vez eu fui questionada sobre isso e, e eu até falei para a pessoa, disse, olha, realmente os puros decoração enxergam realmente esses... Por isso que a maioria são crianças, né? Que não tem maldade, vive naquele mundo deles, então eles conseguem interagir mais. Tem um episódio no livro de Saint Germain que ele fala que os pais que repreende as crianças quando vem contando algumas histórias, alguma coisinha relacionada a isso, ele fala, os pais é que deveriam ser repreendidos, não as crianças, porque elas realmente vivem isso, né? Tinha a avó de uma amiga minha, que ela contava, ela era, não era,
isso não tem muito tempo, assim. Ela era do Japão e ela contava que lá, na época da colheita da abóbora, ela via homenzinhos por lá, na lavoura em si, né? Ela enxergava os homenzinhos que ficavam. E era só na época da colheita da abóbora. Então, você vê, tem um outro episódio que eu conto também, de uma senhorinha, né? Sogra de uma amiga minha, que eles vêm e se apresentam para ela e dançam para ela com umas roupinhas muito bonitinhas, diferentes. Sempre são três e os dedinhos mais compridinhos assim. E ela no início tinha medo. E até a família ficou preocupada, achando que ela deveria estar com algum problema, porque ela já tinha uma certa idade. E que ela começou a contar, começou a contar porque ficava meio apavorada. E depois, hoje, ela diz que ela sente falta quando eles não vêm. E de vez em quando eles estão até dentro do roupeiro dela. Quando ela abre, estão lá. Resultado, eu até estavam preocupados, eu disse, não se preocupem, ela está vendo os elementais. Me conta, ela vê muita coisa, ela adora plantas, adora tudo que for relacionado à natureza. Meu Deus, a casa dela é cheia de árvores, de plantas, as flores que tu pode imaginar, as trepadeiras que tu imagina, tem lá. E, inclusive, diz que o marido, quando brigava com ela, assim, a maldade que ele podia fazer para ela era ir lá e cortar o galho de uma árvore, coisa assim, daí ela chorava o dia inteiro. Então, você vê o tamanho da identificação, da conexão que ela tinha, que ela tem com a natureza e com os elementais. É lógico que daí, claro, que eles se apresentavam para ela, né? Então, a questão é a vibração mesmo, né, gente? E aí eu vou contar a história ele era na verdade, um jornalista, um repórter, e isso na Escócia. Na Escócia eles acreditam muito em elementais e coisas, porque eles veem muito. Lá tem muitos relatos. Como existem relatos de enxergar extraterrestres e luzes, eles têm tudo lá é muito mágico, assim, né? E aí ele disse, não, eu vou comprovar, eu vou ver, é impossível que isso aí seja verdade, vou ver por mim. E começou a ir mais ou menos nos locais onde mais era relatado de que tinha realmente aparição que viam as fadinhas, que viam os duendes, que viam, né, esses elementais. Aí ele começou a ir, né, para esses lugares. Quando ele chegou num certo ponto, ele realmente visualizou, sim, tipo uma espécie de fadinha, assim. Aí ele começou a ir atrás dela. E ela entrou numa caverna, porque geralmente eles ficam numas cavernazinhas, assim, nos lugares. Começou a ir atrás. Quando ele foi para entrar na caverna, esta fadinha chamou outras, e supostamente que era meio líder, assim, do grupo, foi lá e falou, não venha mais atrás de mim. Não venha, porque se você vier, você não vai mais poder voltar para o mundo que você vive. E ele, foi para casa, tudo, mas, né? Ela disse, não entre aqui. Mas aí ele contou esse relato, tem, né, esse relato escrito, e aí ele não se contentou, ele não aguentou. Que ele disse que elas eram muito lindas, muito mágico, tudo muito lindo. Ele queria saber mais e ele foi novamente atrás. E ele disse que ia entrar nessa caverna e realmente ele nunca mais voltou. Então elas devem ter levado ele para, que seria a quarta dimensão no caso, né? E ele não conseguiu mais sair de lá. Interessante esse relato, né? Eu achei incrível, assim. Então, tem vários relatos bacanas, assim, sabe? Até de elementais avisar quando geralmente no meio da natureza, né? E perto de água. Então, de relatos de serem, daqui a um pouco ter uma cobra ali e for morder e tirarem essa cobra.
e a pessoa seguir também, ir atrás desse elemental, e ele entra numa grutinha, nessas caverninhas assim, sabe? E aí tem um relato de um que foi lá e era pequenininho, tinha uns 5, 6 aninhos, foi lá e dormiu, deitou lá nessa caverna, e eu acho que ele ficou cansado, deve ter seguido ele, quem sabe quanto caminhou, né? E, e dormiu nesse lugar. Ele acordou com o elementalzinho, porque estava ele, segundo ele conta, ele e a esposa, no caso, dando um líquido para ele tomar. Diz que era um líquido muito gostoso. Numa canequinha assim, com um biquinho assim de madeira, parecia, dando para ele tomar. E ele diz que esse líquido ele lembra até hoje de tão gostoso que era, sabe? E daí ele tomou aquele líquido e foi embora. E aí, depois, claro, daí encontrou a família que estava preocupada, procurando ele, não sabia onde é que estava, e o relato é longo. Mas é interessante isso, né? Você vê como existem coisas. Então, eu disse para vocês que eu vou vir trazer uma paz para vocês, porque se a gente for se identificar com tudo que está acontecendo no mundo pra gente aí, né? Então, pra gente ficar em paz, ficar numa vibração boa, chamando o nosso Deus aí, conectada com o nosso Deus, que aí a gente vai começar a ver essas luzes, ir para cantinhos mágicos que a gente faz, que a gente tem, tá? Que eles estão lá, vamos lá se conectar com os elementais e as ondinas, busque a natureza, tá? Eu vou ficar por aqui porque o vídeo já tá muito longo, eu não quero fazer muito longo, porque daí as pessoas não têm tempo para assistir, né? Mas teria muito mais coisa, prometo que vou trazer mais coisas, tem outras histórias lindas, né? E deem uma curtidinha, não esqueça de deixar nem que seja um coraçãozinho, uma florzinha no comentário, que eu vou ficar muito feliz, e mandar para quem de repente gosta e se identifica com os elementais, e quem não for inscrito, eu ficarei muito feliz se vocês vierem fazer parte da minha família, no meu canal do YouTube, tá bom? Um beijo bem grande e eu fico por aqui hoje. Beijo!